Pré-lição agora. Pré-aula tá fazendo forte sucesso lá em Natal, fazendo sucesso. Bom, vamos dar início aqui ao nosso trabalho, orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por tudo que tu tens nos dado, pela tua infinita misericórdia. Abençoa-nos agora quando vamos estudar a tua palavra. Sê conosco, é o que te pedimos agradecidos no teu santo nome. Amém. Pois então, vamos prosseguir o estudo. Você ficar mais lembra? Vamos lá. Nós vamos continuar o estudo de Acabe, né? Estamos estudando os reis de Israel e de Judá, estudando Acabe. E na última vez nós paramos aqui no surgimento de Elias, né? O surgimento de Elias para combater a apostasia imensa que havia no reinado de Acabe, onde o povo agora estava adorando a Baal. E eu dou a palavra aí ao nosso professor Arthur. E Arthur, eu não achei lá no José os 3 anos e meio. Então deixa eu começar fazendo uma ressalva, né? Ah, é? Estudando a lição, o tema, que nós estamos aí desenvolvendo, eu anotei aqui nas minhas coisas a fala, entre aspas, do Joséfo e em seguida a referência bíblica. Então a confusão que eu fiz foi justamente essa. Eu achei que quem disse foi Joséfo, mas na verdade é somente Tiago que diz. Também não é somente Tiago que diz, não. Jesus também disse. Jesus também disse? Jesus também disse. Disse o quê? Nós estamos falando lá naquela passagem em que Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu ao Senhor que não chovesse, e não choveu. Por 3 anos e meio. A questão era essa, 3 anos e meio. Quem Exato. fala isso? Tiago fala isso, não José. Mas você falou de Jesus? Jesus falou de Jesus. Agora eu preciso achar aqui onde ele diz, mas quando ele fala... Teríamos a referência? Ele fala, eu peguei aqui eu peguei o Diogo já chegou. Vamos ver se eu acho aqui. Então, o José diz assim, só para mencionar enquanto o senhor procura aí, nós tínhamos dito o seguinte: Deus levantou Elias para falar para Acabe que não haveria chuva nem orvalho. O que José diz, eu escrevi aqui, durante todo o tempo em que Elias estivesse ausente, o que não traz muito acréscimo, na verdade, porque a palavra de Deus diz que Elias falou assim, segundo a minha palavra, né? Esse segundo a minha palavra aí depois da oração. Então seria durante todo o tempo em que Elias estivesse ausente, não choveria. Esse trecho aí que nós paramos. Mas nós ficamos numa outra questão também, se não me falha a memória. Não é isso? Nós ficamos numa outra questão, além dessa. Ou foi na parte da chuva? Foi da chuva. Se a chuva era um sinal pretendido por Deus, ou é uma resposta à oração direta de Elias, né? Resposta direta à oração de Elias. Aqui na minha Bíblia tem uma referência em Lucas 4:25. Em relação a essa passagem de Tiago 5:17. É isso mesmo, é essa mesmo. Qual que é? Jesus diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviada Elias, senão Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. É verdade. Então o próprio Jesus disse que foram 3 anos e meio. Passagem não muito lembrada nessa hora, né? Mas, então tá aí. Lucas 4:25. Lucas 4:25. Então, bom. Então, já que Jesus disse que é 20. Então, mesmo que José não tenha dito, se Jesus disse, está resolvido. Exatamente, está resolvido.
E por falar então na viúva, antes da viúva, depois então que surge essa fome aí, todo esse problema derivado da falta de chuva, Elias vai ao ribeiro de Querite, não é isso? Vai ao ribeiro de Querite. Ele vai ou ele é ordenado aí? Ele é ordenado aí. Ele é ordenado aí e vai então ao ribeiro de Querite, onde vai ser alimentado por corvos. Agora eu acho que eu só dar meu primeiro pitaquezinho aqui. Vamos lá. Interessante que o ribeiro de Querite, como todos os cursos d'água da Palestina, com exceção do Jordão, era um rio temporário. Era um rio temporário. Era um rio temporário. Então, primeira coisa. Segundo, o ribeiro de Querite, ele ficava exatamente na região de Gileade, onde morava o Elias. Então, era um local conhecido de Elias. E aí a gente já vê o seguinte, como ele estava obediente a Deus mesmo, né? Porque se era para ele se esconder, ele não iria se esconder no lugar da sua região, que seria o primeiro lugar que iriam procurá-lo. Porque se ele era dos moradores de Gileade, o primeiro lugar que iriam procurá-lo era em Gileade. E esse ribeiro era em Gileade. Segundo, então, esse ribeiro era um ribeiro temporário. Quer dizer que Tisbe era daquela região de Gileade? Sim, porque está escrito aqui, 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Né? Então, veja bem, Deus manda ele para o lugar da região dele, um lugar que ele conhecia, e ele sabia que se tratava de um rio temporário. Portanto, se ele disse que não ia chover, o rio iria secar. Não tinha por que ele achar que o rio não fosse secar. Tá certo? Então ele poderia ter falado assim, olha, senhor devia ficar na beira do Jordão, que não seca. Né? Mas Deus mandou ele para o ribeiro de Querite. Então é uma coisa assim, que só que quem tem conhecimento de geografia sabe, mas isso mostra a fé de Elias. Até porque Elias tinha tido fé suficiente dentro daquela linha de pensamento, que foi ele que pediu. Ele que pediu para Deus que fosse feito esse sinal. E depois, quando Deus aprovou, ele declarou. E aí Deus disse, você vai para o ribeiro de Querite. Então ele tinha plena consciência, por isso que eu achei que essa linha do pensamento mesmo que ele pediu, além da Bíblia ter dito que ele pediu, é o que faz sentido mesmo. Porque se ele tinha plena consciência do que ia significar a falta de chuva, não fazia a menor razão, a menor lógica Deus mandá-lo para um lugar onde ele seria primeiramente procurado, segundo, para um lugar à beira de um rio que iria se secar, como acabou secando mesmo. Exatamente. Tá certo? Mas aí vem a terceira coisa, que Deus diz para ele, vai para o ribeiro, porque você vai beber de lá. E eu vou mandar que os corvos te sustentem. Então, quer dizer, isso aí também fazia menos sentido ainda. Não é? Só mesmo alguém que tinha plena convicção de que Deus controlava a natureza. Que foi o que motivou o pedido que ele fez. Porque ele sabia que era Deus e não Baal que controlava a natureza. E aí Deus diz, você vai beber de um ribeiro que vai secar, e você vai ser alimentado por corvos. O que também não faz sentido, porque o corvo é uma ave de carniça, né? Uma ave de rapina, né? Embora seja como carniceiro. E pior do que tudo, uma árvore imunda. Imunda. Não é? De acordo com a lei, ela era imunda. Não é? Acho que é Levítico 11 e 15. Lê o 11 e o 15. O 11 e o 15 diz assim, de Levítico. Todo corvo... Não. 11 e 15. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver.
Esse é o versículo 11. Agora o 15, né? Todo corvo segundo a sua espécie. Então, tem muita gente que fica discutindo. Não sei se vocês já viram essa discussão. Se é corvo, se era um corvo, se era um urubu ou não era urubu. Que urubu é da família do corvo, mas não é corvo, então não era urubu. Mas aqui diz que a família do corvo, toda a espécie, toda a família dos corvídeos, né, que é o nome que a biologia dá para essa família, todos eram imundos. Então, é uma discussão que eu acho que não tem, é banal, que não tem sentido nenhum. Agora, um judeu, um israelita, como era Elias, Deus dizendo para ele que os corvos, são aves imundas, iriam sustentá-lo, e Deus avisou antes. Quer dizer, ele não questionou. Aí eu vejo que Elias ele é mais crente do que Pedro. Porque Pedro... Pedro só teve uma visão e Deus disse, mata e come. E ele disse, não, de maneira nenhuma, eu vou comer nunca algo imundo. O profeta ele não questionou. E olha que o profeta era no tempo da lei. Não é? E ele não questionou nada. Ele não questionou que o ribeiro era na região que ele morava. Ele não questionou que o ribeiro era temporário. E ele não questionou a forma como Deus disse. Por quê? Porque ele tinha plena convicção que Deus tinha controle da natureza. Quer dizer, aquela palavra profética que ele disse era fruto da fé que ele possuía em Deus. A plena convicção que o fez, inclusive, acolher a palavra de Deus, não questionar e ir imediatamente para onde Deus havia mandado. Apesar de ser o lugar mais impróprio possível. Que foi o primeiro lugar que Acabe, porque a gente lê no capítulo 18 que Acabe procurou Elias em todo canto. O primeiro lugar que foi procurar foi lá. Era mais... E, segundo a geografia bíblica, o primeiro lugar que teria ido é onde tem água, que era um ribeiro. E não achou. Ok, então ele foi para lá, e como já era esperado, a água secou, o ribeiro secou. O que é outra coisa que eu fiquei meditando aí. Deus falou para ele ir, ele seria alimentado, beberia do ribeiro e seria alimentado pelos corvos. Quer dizer, eu fiquei vendo o seguinte, como era a fé de Elias. Acho que eu vou até pregar algum dia nesse ponto aí. Porque eu achei interessante. A cada dia, de manhã e de tarde, o corvo vinha, o milagre se realizava. O corvo vinha trazendo pão e carne para Elias. Todo dia, 2 vezes ao dia. Mas cada dia, o ribeiro diminuía. Exato. Cada dia o ribeiro diminuía. E eu fiquei pensando assim, se eu tivesse no lugar de Elias, eu teria ficado lá? Não teria questionado a Deus? Tudo bem, todo dia tinha pão e carne trazido por corvos, isso é um milagre. Mas todo dia o ribeiro diminuía. Não será, ele não podia questionar a Deus, por que o ribeiro está diminuindo? O senhor não disse que eu vou beber do ribeiro? Por que a água está diminuindo? Mas ele não questionava. E é interessante, Deus não deixou o ribeiro continuar com água, que ele poderia ter deixado. Daquele milagre? Mas ele fazia o milagre para o pão e para a carne, mas não fazia o milagre para a água. Mas eu já estou indo um bocadinho mais adiante. Eu e minhas elucubrações não tem nada a ver com nada. Eu acho que esse episódio da vida de Elias é justamente uma ilustração daquele binômio de ter fé e razão. Se você olha para cima, você tem sua fé fortalecida porque o corvo vinha. Se você olha para baixo, a sua razão é fortalecida porque, de acordo com o que é natural, o ribeiro iria secar. E se você vê, Elias, a gente contar que ele era da região, ele sabia desde pequeno que naquela região iria secar obrigatoriamente.
Isso nada mais é que a aplicação da razão. Não é a razão que diz que aquilo tem que acontecer, vai acontecer, e já era. Mas se ele olhasse para cima, vamos supor, no cair da tarde, você via corvo com lá com carne no bico. O que fortalecia E pão ainda. O que fortalecia a fé. Então, Elias estava naquela composição entre fé e razão. Ele tinha que ficar nesse binômio entre olhar para cima para receber o que o corvo trazia, olhar para baixo para ver se o rio estava secando, o ribeiro estava secando. E é justamente uma ilustração dessa nossa carreira cristã que orbita exatamente nisso, entre fé e razão. Né? Quando você olha para as coisas que estão ao seu redor, você vê que os ribeiros estão secando, você diz, a minha razão diz que está na hora de ir embora. Todavia, quando você olha para cima, você vê os corvos. Aí a sua fé vai falar, te dizendo o seguinte, não está na hora de ir embora, ainda tem um corvo vindo. Então, é como se fosse uma ilustração exatamente dessa briga constante no crente, que é aquela briga de a gente crer naquilo que os seus olhos veem e crer naquilo que Deus falou. Né? Esse binômio parece que acontece muito claramente, pelo menos na minha cabeça, acontece muito claramente aqui na vida de Elias. Isso aí é bom também. É bom, a gente lembra também, existem outras passagens, né, que trazem essa ideia também desse binômio, usar a expressão dele, de fé e razão. Né? Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele recebe lá o aviso de que Lázaro estava doente. A gente sabe que há uma demora, né, da parte de Jesus. Aí ele manda o aviso dizendo que aquela doença não era para a morte. Só que quando chega lá, aquilo já não surte mais nenhum efeito. Ou melhor, não condiz com o que aconteceu. Quer dizer, era algo racionalmente errado. A razão dizia que Jesus está errado. Né? Mas, na verdade, ela precisava então crer também naquilo que Jesus estava falando. Racionalmente era algo absurdo, mas por fé tanto que crer. Exatamente. Tanto é que quando ela responde a pergunta de Jesus, ela diz, eu creio que ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. Disse, não estou falando disso não, estou falando de outra coisa. Ela foi tão levada por essa questão da realidade, a realidade falava tão alto no coração dela, que ela não entendeu a indagação de Jesus. Né? Tanto que quando ele coloca, ela tem aquela situação como acabada. Aquela coisa, eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição dos mortos, isso aqui já foi. Disse, não, está vendo o contrário, é verdade mesmo. E também tem aquela outra passagem de João 3, que aí você deu uma aplicação, né? Quando Jesus, a Maria fala assim, ó, não tem mais vinho. João 2. João 2, não tem mais vinho. Aí ele dá aquela resposta para Maria, sabe, tal. E aí ele dá a ordem pros serventes. Fala assim, ó, enche de água. Eles não precisavam de água, eles precisavam de vinho, né? Só que eles não questionaram também. Eles creram, não, tá bom. Faltando vinho. Racionalmente, falar enche de água também não faz o menor sentido. Quer dizer, não é pra gente questionar, então, a aplicação seria, né? Não questionar o que Jesus manda fazer, por exemplo, mas crer. Porque aí eles creram no mandamento de Maria, né? O único mandamento de Maria. Que fazer tudo que ele disser. Aí ele mandou encher de água, eles encheram. E o resultado a gente já sabe qual foi. Aí eu me lembro daquela passagem de Hebreus 12, você falou disso aí? Que aliás teve um outro ato de fé. Depois que encheu de água, ele mandou levar pro mestre Sala. É verdade. O cidadão vai levar pro mestre Sala água, o que eu vou levar lá? Não, sem contar que é o seguinte, quando ele fala, ele diz encher de água estas talhas. E não eram as talhas dos vinhos. Tem que se lembrar desse negócio, né? Quer dizer, muita coisa que aponta para... Não faz o menor sentido isso. Né? Nessa ordem, essa orientação.
A palavra de Jesus não está fazendo o menor sentido racionalmente. Mas não é racionalmente simplesmente, né? Não é só pela razão, é pela fé, né? Mas aí, ó, se você continuar nesse caminho, você corre o risco de fazer um negócio que os caras estão fazendo muito, né? Milagre não se explica. Então toda coisa pode ser um milagre. Não pode. Não pode. Bagunça não pode ser milagre, por exemplo. Né? Nós estamos falando especificamente de ações de Deus no tempo e no espaço. E na vida de pessoas que obedeceram à voz de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que todas as coisas erradas ou certas que eu faço em nome de um tal milagre seja verdadeamente um milagre. Você vê que em todas essas situações havia a palavra direta de Cristo ou de Deus, né? No Antigo Testamento e no Novo, e havia também uma ação de obediência das pessoas que estavam envolvidas naquele negócio. Então não é só dizer que milagre... Não é sem nome do milagre. Milagre não tem lógica, então você pode fazer o que quiser. Não pode. O milagre, aliás, como bem ensinou naquela aula de lógica, o milagre segue uma outra lógica que não a humana, a de Deus. Mas não segue qualquer lógica irreal que a gente acha que... Não, não é arbitrário. Não é arbitrário. Se qualquer coisa que aconteça de estranho, não foi Deus que mandou, é um milagre, então não se explica. Se explica assim. Vamos devagar com o andor. O problema é que Deus segue uma lógica outra que não a lógica humana. Mas assim mesmo está seguindo a lógica. Uma lógica, aquela lógica de acordo com Isaías, que vai além da nossa mentalidade? Além. Exatamente. A gente não alcança, mas Olha, lógica. O Papa Bento XVI fala nessa catequese que eu falei para vocês nele. Ele diz assim, que é contra a catequese hoje, dessa semana, sobre a racionalidade da fé em Deus. E ele diz exatamente isso, que nós não podemos ser fideístas, né? Dizer que a fé é cega. Uhum. Não, a fé ela segue uma... E eu gostei da expressão que ele disse assim, Deus é um mistério. Aí a palavra mistério quer dizer, é algo que a gente não conhece, mas não é algo irracional. Isso. Tá? Tanto que ele diz assim, às vezes fazem a figura do mistério como algo escuro. Ao contrário, Deus é luz. Não é? Deus é luz. Então, não tem nada de escuridão, de cegueira, né? De arbitrariedade. Né? Não, é algo, só que é algo que a gente não consegue compreender. Ele precisa se revelar para nós para compreender. Não é? E daí Por isso ele até disse, ele disse com muita ênfase que a fé cristã, aquela frase que dizem creio porque é absurdo, não corresponde à fé cristã. Não corresponde. Tá? Creio porque eu não entendo. Mas não é absurdo. Absurdo não é. Segue uma lógica outra que não é humana. Mas absurdo não pode ser. Porque aí não há comunicação de glória. Se for absurdo, não tem como haver comunicação em glória. Ou seja, todos os milagres não servem para glorificar o nome de Deus. Como é que os milagres vão glorificar o nome de Deus se eu não consigo ver? Já que glória é esplendor e etc. Como é que eu consigo glorificar a Deus se é uma coisa que eu não consigo nem racionalizar a respeito? Isso não existe. Imagina o seguinte, imagine que o indivíduo coloca você numa sala escura, se o milagre for essa irracionalidade toda, e te diga assim, encontre Deus aí. Como é que você vai encontrar Deus aí? É preciso que haja algum ato, uma comunicação direta, os milagres, para que eu consiga entender Deus nesta realidade, que é o que nós chamamos de comunicação divina. Né? Se Deus não se comunicar comigo, eu não consigo entender Ele. Eu não consigo me comunicar com Ele. Então, quando Deus se comunica, mesmo através do milagre, aí sim eu consigo glorificar o seu nome e aí sim o nome dele é glorificado. Então, precisa haver uma comunicação de Deus, mesmo nos milagres que eu não consigo, como é que eu vou dizer, explicar. Mas creio por fé, porque Deus resolveu se revelar por meio dele. Isso a gente tem que colocar muito claro. Porque senão a gente disser que tudo é errado. Senão daqui a pouco os caras estão plantando bananeira dizendo que foi Deus que mandou plantar bananeira. E já tem. Bananeira não digo. Tem coisa pior, né? Por aí. Você sabe que tem. Né? Eu não sei nada. Você não me compromete.
Aqui em Hebreus 12 diz assim, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Exato. Nós falamos de fé, então foi o que Acabe fez. Ele olhou para Deus, ele olhou para... Acabe não, desculpa, Elias. Elias creu, ele olhou para o Senhor e por isso não questionou. Era desafiado em sua fé todo dia por causa da secura do ribeiro, né? Que ia secando todos os dias. Sem deixar de crer. E o milagre dele era podemos entender que não sei se é explicável, mas como entender, como não incorrer nesse risco aí de falar que não se explica, né? Sem exagerar, sem como posso dizer, enfim, sem comprometer a glória de Deus. Mas não, mas eu acho que justamente porque você não compromete a glória de Deus quando você admite a sua insuficiência, porque o fato de não se explicar não é que... o problema é dizer não se explica e cai no absurdo. Aí você está denegrindo a imagem de Deus. Exato. Quer dizer, na verdade, quando você diz assim, isso aqui não se explica, por isso é absurdo, você está se colocando no lugar de Deus, dizendo, se não bate com a minha razão, é algo irracional. Quando é o contrário. Quer dizer, eu não consigo explicar, embora tenha explicação. Tem uma lógica maior. Tem uma lógica maior que a minha. Eu não consigo explicar, mas é algo mais do que racional. Não é irracional, é algo mais do que racional. Mais que racional. É algo que é misterioso, é o que o Papa Bento XVI fala. É mistério. Não é absurdo, é mistério. É diferente. Se você chama de absurdo, você menospreza, na verdade. Então você não glorifica a Deus. Agora, se você diz que é mistério, aí é diferente. Um caminho que eu sempre sigo nas ideias do milagre é aquele caminho que é seguido por João, o evangelista. Quando ele pega os 7 sinais que acontecem no evangelho dele, ele sempre não chama de milagre, ele chama de sinal. Isto é, um sinal é algo que me indica outra coisa que não ele mesmo. Que é um sinal de trânsito, por exemplo. Ele sempre vai indicar outra coisa que não ele. Porque se você ficar olhando a luzinha piscar, você não vai para lugar nenhum, né? A luzinha pisca para te dar a indicação de outra coisa que não a própria luz. A mesma coisa são os milagres. Apesar de seguir uma lógica maior do que a lógica humana, que é o mistério de Deus, ele tende a me indicar, ou ele acontece para me indicar uma outra coisa. E esta coisa é a glória de Deus. Então, não quer dizer que todas as manifestações são sinais de Deus, não são. E não são por quê? Porque nem todas as manifestações me apontam para a glória de Deus. Então, só aquelas manifestações, aqueles sinais que me apontem para a glória de Deus, servirão como milagres vindos de Deus. Qualquer outra coisa é outra coisa. Perfeito. Muito bem. Depois disso aí, então, à medida que o rio ia secando, secou, a gente vê que Acabe é... O Acabe de novo? Eu tô na história de Acabe. Acabe tá procurando Elias. Você não deixa... Acabe tá procurando Elias. E o Elias... Boa, Acabe tá procurando Elias. E o Elias também recebe outra ordem de Deus, dessa vez para ir a Sarepta. É isso? Isso, Sarepta ou Zarefate. Ou Zarefate. E ali também vai acontecer outro milagre. Também outra ordem que não se explica. Por quê? Por quê? Porque por causa da falta de recursos? Não, ele não sabia. Ainda não sabia. Não sabia. Mas quando ele diz assim, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom. E habita ali. Sidom
era o reino de Etibaal, Quer dizer, o pai da Jezabel. Quer dizer, Verdade, hein? você agora vai sair daqui, que era a sua região. E eu vou para onde? Você vai para Sarepta, que é de Sidom. e ali ninguém vai procurar mesmo. Ali. Como não? Como não? Pois Acabe e Jezabel estavam todos procurando a Elias. Bem, a gente não sabe se Elias sabia que estava sendo procurado, não, mas desconfiar, ele desconfiava. Lógico. Ele ia para o reino do pai da Jezabel? Ele ia para o reino de onde tinha vindo o culto a Baal? É algo não absurdo, né? Quer dizer, primeiro eu estou aqui. Até agora ninguém me pegou. Mas agora eu vou para o território do inimigo? Parece que o perigo vai aumentando, né? Está na minha região, que é o lugar mais Seguro? Não, é o lugar mais seguro. Porque onde é que você começa a procurar alguém? Na casa. Na casa dele, né? Na casa dele, exato. E aí, ao invés de fazer isso, Deus te manda a casa da pessoa que está te procurando, é uma coisa. Tá certo? E outra coisa, e vai a Zelefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quer dizer, De novo. aqui as pessoas até, eu já vi pregação dizendo, deve ser uma viúva rica, para me sustentar. Agora, não se esqueça que a ideia de viúva, 99,999% das viúvas eram tidas sempre como pobres. Porque a situação da viúva era uma situação deplorável. E nos países gentílicos, mais ainda. Né? Mais ainda. Mas a vida de Elias está complicando cada vez mais, coitado, né? É. Misericórdia. Ele tem moral de ir? Hã? Tem moral de ir para a caverna do inimigo? Rapaz, tem que ter bastante fé. Tem, né, rapaz? Que Elias isso? mostrou isso, né? Meu pai do céu. Tá bom. Então não será por isso, por tanta fé, que Deus usou com sinais? Mas vamos lá. Você está fazendo uma pergunta que eu não estou entendendo. A gente falou que não, que a gente perguntou, será que eu teria coragem de ir lá para a casa do inimigo agora? No lugar de Elias? Mas eu já não teria coragem de ficar no Ribeiro secando dia após dia. Essa que é a grande verdade. Agora que o Ribeiro secou, Deus dá essa outra ordem para ele. Agora veja bem, o Ribeiro secou. Quer dizer, Deus não impediu a secura do Ribeiro. E agora me manda ir para a casa do inimigo. Para uma viúva me sustentar. Não é? Ele pode ter achado, pode ser uma viúva rica, pode ter achado. É uma ilação aqui, mas que não me... Não tem raiz. Que não justificava a esperança para ele ir. Ele não foi por causa disso. Quando as pessoas dizem assim, deve ser, pode até ter desconfiado, é uma ilação aqui que não contraria o texto bíblico, mas não foi com essa esperança que ele foi. Ele foi porque Deus mandou. É, verdade. Ele foi porque Deus mandou. Porque ele tinha acabado de ver o Ribeiro secar, mas ele não foi embora enquanto Deus não mandou ele sair. Não é? O que eu gosto muito é desse versículo aqui. O 5, né? 17:5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Quer dizer, ele foi, fez e conforme. Quer dizer, ele estava na obediência total da palavra. Agora, quando Deus vem para ele, dá mais uma ordem que não tem mais sentido nenhum. Mas o que acontece? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. Então ele também não questionou. Então é uma vida de obediência. É o que tem tido. Bom, a gente já sabe, lá ele vai ser alimentado então pela viúva.
eu resumi aqui, alimentado pela viúva, cujo filho, a gente sabe, morre, né? Cujo filho morre e Elias vai ser usado por Deus para ressuscitar o filho dessa mulher. E acho que antes ele é usado por Deus por outra coisa, não? Para quê? Para comida não acabar? Pra começar a acabar. Talvez- Isso é de suma Mas importância. importância. porque Quando ele Uma chega lição na sobre isso. porta da cidade, ele já encontra aquela mulher. Exato. Quando ele chega na porta da cidade, ele já encontra aquela mulher. E aí ele encontra, e ele então, quer dizer, guiado pelo Espírito de Deus, deve ter o Espírito de Deus, falou, a mulher é essa aí. Aí ele já foi pedir comida, né? Se ela preparou uma viúva para que me sustente, aí ela fala que está fazendo a última refeição. Não é? E aí ele mostra mais uma vez a fé. Quer dizer, ele chega e fala, não, faz primeiro para mim um bolo, não é? Porque assim diz o Senhor, e não vai faltar comida enquanto não tiver chuva sobre. Quer dizer, ele é impulsionado mais uma vez pela fé, ele traz uma palavra profética, mas não é uma palavra profética de determinação, que nem dizem esse povo aí, né? Baseado na sua própria vontade, na sua necessidade. Não. Palavra positiva. Palavra positiva, não. Ele baseou-se no ponto de que Deus disse que aquela mulher iria sustentá-lo. Então, se ela não tinha nada, só tinha aquele pouco de farinha ali e de azeite para poder comer, ele disse, vai sustentar, então você pode fazer para mim, porque não vai faltar. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. No 17,5, a Bíblia diz que ele foi. Isso. No 17,10, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. No versículo de número 13, a Bíblia diz que aí sim é a palavra profética de Elias. Certo? Certo. O que me indica uma coisa. A ação de fé que tanto se diz hoje em dia, a ação de fé não é do humano para com o divino, no sentido de ordenar ao divino que ele faça alguma coisa. A ação de fé que Elias nos mostra aqui é receber a voz divina e obedecê-la. Essa é a ação de fé. Então, a palavra profética de Elias era resultado direto da sua obediência à voz de Deus. Então, palavra profética destituída de desobediência não é outra coisa senão engano. Não adianta eu dizer palavras proféticas ao Léo sem obedecer à voz de Deus. Veja aqui que Elias disse palavra profética no versículo 13, mas ele já tinha obedecido à voz de Deus no versículo 5 e no versículo de número 10. Então já havia duas ações diretas de obediência à voz de Deus depois da palavra profética. Então é bom não mudar a ordem das coisas, né? Todo dia todo mundo quer dizer palavra profética, pensa que é essa bagunça toda. Tem uma diferença muito grande, né? Entre o que está sendo falado e o que está escrito, né? Não, porque verdadeiramente foi uma palavra profética. Ele diz, não tenha medo, faz como disse, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois, porque assim diz o Senhor. E aí a palavra profética se faz na sua inteireza. Mas antes Elias já tinha obedecido a Deus 2 vezes. Obediência sem questionamento, né? Tinha obedecido a voz de Deus a ir para o Querite, ao sair do Querite, a ir para a Serepta, aí... E eu vou dizer mais além, já tinha obedecido a voz de Deus para falar que não ia chover. Para falar que não ia chover. Porque com aquele esclarecimento de Tiago, ele pediu, Deus com certeza falou para ele, vai lá e fala. Exato. Então, a palavra, a verdadeira ação profética é a ação de obediência à palavra de Deus. Aí depois... De acordo com aquilo que Deus coloca em nossos corações, a gente pode agir de maneira profética. Mas a primeira ação profética deve ser de obediência à palavra de Deus. O resto é só resto. Certo? Pode continuar aí. Estamos nos metendo aqui. Não, e a questão dele ter falado para uma mulher que não era de Israel? Falar do Deus de Israel para uma mulher que não tinha, pelo menos, não sei dizer se ela não tinha Deus como Senhor. Não tinha. E no caso,
Bom, a notícia devia ter corrido já que Deus falou, ó, não vai chover. Devia ter corrido. Não, e lá também Pra- não estava chovendo. Então devia, quer dizer, chegou lá a notícia de que, ó, não tá chovendo porque Deus falou que não ia chover, o Deus de Israel. E aí ele invoca essa autoridade no versículo 14, né? E ele fala, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A pergunta que eu faço é a questão de ela dar ouvidos para Elias, ela mostrar fé para Elias, sendo que ela não tem Deus como Senhor. Como poderíamos entender isso? Deu para entender a pergunta? Deu, Ela não tem Deus como Senhor, Certo. mas ela mostrou fé a obedecer o profeta. E por isso foi abençoada pelo Senhor. E é o que Jesus disse lá naquela passagem de Lucas 4. Né? Tantas pessoas podiam em Israel, mas quem que Deus escolheu foi a viúva de É Sarepta. Lucas o quê? 4:25. 4:25, não é? Não é assim que ele fala lá? É, exatamente, é isso mesmo. Quando ele está falando que nenhum profeta tem honra na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 306 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e em a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Senhor, uma mulher viúva. Depois fala dos leprosos, que tinha muitos Israel. leprosos em Israel, só Naamã. Por quê? Porque E Deus sempre quis alguém fica mostrar, de fora, né? Deus quis mostrar ali para Elias que ele tinha o controle sobre a natureza, que ele tinha o controle sobre... Mas não só para Israel. Ele era o único e verdadeiro Deus. Então ele foi mostrar tanto para a viúva quanto para o próprio profeta que ele era o único e verdadeiro Deus. Ele não era apenas o Deus de Israel. Não era apenas Israel que não devia adorar Baal, porque o Deus dele, Israel, era outro, e não Baal. Ele queria mostrar para o profeta que só há um único e verdadeiro Deus. O versículo... Tanto que a seca já estava lá também. É. Tanto que José, aí sim, O José o citou, José né? fala que a seca já tinha alcançado o reino de Etibaal. Não é à toa que a comida estava pouca lá, né? Também, né? E o próprio narrador diz que ela, a mulher, teve fé nas palavras de Elias, o verso 15, né? Exato. É. Que ela teve fé nas palavras de Elias. Então, de alguma forma, ela acreditou que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. De uma forma que a gente não dá para explicar. Talvez a exemplo de outras pessoas que acontecem no Antigo Testamento. Raabe, Raabe, o Naamã, que Naamã. também não era israelita, né? né? Quer dizer, nenhum desses aí é israelita e creu. O que fortalece O Ebed-Meleque. Ebed-Meleque. Fortalece aquela palavra que Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Todas essas pessoas não eram escolhidos no sentido de nação, de etnia, mas foram pessoas escolhidas por Deus porque ouviram a palavra de Deus e creram naquilo. E é interessante que ela ouviu a palavra de Elias. Quer dizer, mostrando também a responsabilidade de quem é encarregado de anunciar a palavra, seja ensinando, seja pregando, quer dizer, mostrar. Essa pessoa precisa ser uma pessoa obediente, né? Precisa ser uma pessoa confiável, respeitável. Tanto que ela creu. Né? Tanto que ela creu. É aqui que acontece o problema do profeta como aquele que carrega a voz de outro, né? É o porta-voz. Porta-voz. É aquele que leva a voz do outro. Então, você só consegue ser um verdadeiro profeta e sua palavra ter peso de palavra profética quando você carrega a voz de outro que não você mesmo. E eu Não gosto só dessa carrega, né? expressão Não só aqui. carrega, né? Mas E aí isso aí está bem no versículo 16. 16, né? Quando a panela a farinha se não acabou da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra. do Senhor. Falada por intermédio de Elias. É um carregador da palavra de outrem. Isso é um profeta, de verdade. Essa ideia aqui, essa daí é boa, hein? Por intermédio de Elias, se eu tivesse lembrado daqui. Aqui está pelo ministério de Elias, que também. É que é a mesma ideia.
Se tivesse lembrado naquele artigo, eu tinha colocado lá, mas não lembrei da passagem. Mas é assim mesmo, deixa pra próxima. Na próxima você acrescenta. Tá certo? Agora vamos pra morte do filho da viúva. Vamos matar Vamos o menino. matar o menino? Você tentou matar o menino. Eu tô pulando. Agora, mais uma vez em aquele conflito. Veja bem, o ribeiro secou, embora tinha o milagre dos corvos. Deus deu o sustento, a multiplicação diária da botija, do azeite, da farinha. Mas o menino morreu. É semelhante então à secura, né? Veja bem, ela estava preocupada com a morte dela e do menino pela morte de fome. Então, agora não tinha problema nenhum de morte. Na cabeça dela e na cabeça do profeta. Não tinha razão. E o menino morreu. Você faz como outro, não é que o menino morre? Como que é? E não é que o menino morre? Não, aí, olha interessante. Vamos ler lá então. Vamos lá, o versículo 17. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Leu o restante? Vamos começar por aqui. É você que sabe, você que está no direção. Eu disse que ele morreu, porque eu tô indo pro milagre logo. Mas ele ficou doente, então se ele ficou doente, aconteceu algo semelhante de novo ao rio, à secura do rio, né? Foi aos poucos também. Então ele ficou doente e dessa doença, como diz o texto aí, ele morreu. Então ela disse para Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então, vamos lá, professor, me ajuda aí. Não, primeira coisa que eu queria lembrar, ela confiou na palavra do profeta, tá certo? E ela já chegou à conclusão de que Deus era santo. Porque ela falou da iniquidade dela. Porque ela falou da iniquidade dela. Então ela chegou à conclusão de que Deus era santo e que ela era indigna pela sua vida pecaminosa de estar na presença de Deus. E talvez ela tenha interpretado essa doença do filho dela exatamente como um sinal da indignidade dela. E quando o menino morre, ela entendeu como se fosse um juízo de Deus sobre a vida de Deus dela. sobre a vida dela, sobre a iniquidade dela, não é? Ou seja, ela reconheceu a soberania de Deus, que era exatamente o que Deus estava mostrando com tudo esse negócio da chuva. Porque todo esse problema da seca, tudo é para mostrar que só há um Deus, que é o Deus de Israel. E ela, quando ela fala isso para o profeta, ela reconhece a soberania de Deus. Exato. Ela reconhece a soberania de Deus. Veja bem, ela não se queixa de Deus. Ela não corre para Baal, que é o Deus de Sidom, para pedir misericórdia, que era o Deus da vida, porque Baal também era o Deus da vida. A mentalidade dele. Né? Ela reconhece que Deus era o dono da vida. Coisa que muito crente hoje não reconhece. Aí teve um grupo aí, eu nem li o artigo ainda, porque eu estava em viagem, mas o Júlio Severo falou aí, tá um grupo aí que ele chamou de cristão esquerdista, que eu não sei que grupo é esse, dizendo que Deus apoia o aborto e tal, não sei o que. Quer dizer, coisa que nem quem se diz crente hoje reconhece isso, né? Essa mulher reconheceu. Não se queixou de Deus. Se queixou do profeta. Quer dizer, dizendo, você é um homem de Deus, né? Por que você Mas você trouxe maldição para mim. Que coisa, né? Mas nesse ponto, a gente tem que olhar isso. Ela reconhece a soberania de Deus. E Elias ouve de uma gentia o reconhecimento da soberania de Deus. É verdade. E aí? De novo, o escoamento da vida.
Escoamento da vida? É. Representado pelo Querite primeiro, agora representado pela Exatamente. vida do filho, que vai Ah, embora sim. aos poucos. É verdade. É verdade. Quer dizer, Deus está mostrando o que aqui? Ele faz milagre, ele intervém, mas ele também não muda o curso natural das coisas. Foi ele quem estabeleceu o curso natural das coisas. Entendeu? Então eu estou dizendo, eu tenho poder para intervir não deixando vir a chuva, intervir mandando vir os corvos, intervir Mantendo o alimento, não deixa mantendo faltar. a farinha e o azeite, mas o ribeiro secou, mas houve a doença e houve a morte. Isso é complicado. Parece que o negócio da vida se repete, né, com o Deus que devolve vida, o Deus que traz a vida, o Deus que traz... Porque de maneira direta, como é no caso do menino, de maneira simbólica, como é no caso do Querite, a soberania de Deus como aquele que doa a vida aparece muito bem na história de Elias, né? Não, e veja bem, eu não digo Tem nem um simbólico, porque quando o contraponto ribeiro secou, secou mesmo. Acabou Não, digo a assim, vida. no menino é simbólico, né? No Ribeiro é direto, né? Porque ali vai mesmo. Mas no menino não é vai- simbólico, não. Ele morreu mesmo. Parece que vai minguando as E tem coisas. outra coisa, você fala, ele vai orar, vai ressuscitar, mas até este momento, quantas pessoas tinham ressuscitado na Bíblia? Nenhuma. É a Não havia primeira. notícia, né? Morreu, o menino morreu. Para o profeta, ele não tinha nenhuma experiência com relação à ressurreição. Morreu. Ela falou assim, que deu contigo, homem de Deus? Você veio trazer aqui a memória, a minha iniquidade e mataste o meu filho? E aí? Rapaz, ele tá enrolado. Deus não falou nada disso pra ele. Também, né? Não, pelo menos não. Não. Ó, você vai lá. A mulher falou, agora você matou meu filho, e aí? Ou Deus matou meu filho. E aí o que Elias tinha que fazer? Ficar desesperado. Mas aí o que ele faz? Ele vai chamar, pedir pra ela. Tá aqui no versículo 19, né? É. Ele lhe diz: dá-me o teu filho. Pede o filho dela. Né? Ele tomou o seu regaço, ele levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho? Ele também concorda. Ele com ela. concorda com ela. E aí veja aí que ele usa também, né? É. O que indica que ele tem plena consciência das aflições daqueles tempos, né? E se você olhar de uma maneira um pouco mais pessoal, você vê que o próprio profeta está afligido, né? O próprio profeta, porque ele diz, essa viúva também afligiste, ou seja, o negócio já está tão ruim aqui, comigo inclusive, e o senhor, até a pobre da viúva vem afligir. Que o Senhor escolheu para me sustentar? O que eu moro? E aí? Novamente, aí vai. Novamente a fé de Elias, mais uma vez. E faz um pedido, mais um pedido. Versículo. Ele falou, eu pedi para não chover. Eu pedi para Deus provar que Ele é Deus, cessando a chuva. Para mostrar que não é Baal que dá chuva, é Deus que dá chuva. Agora ele faz um pedido que é mais um pedido que Deus mostra para que Deus mostrasse que ele era maior do que Baal. Por quê? Porque na mitologia fenícia, na mitologia, na religião de Baal, Baal era morto, que era a sequência das estações, né? Então Baal, ele era morto pelo seu inimigo, que é a morte, que é chamado de Mote. A morte, o deus da morte, matava Baal. Mas aí Azera
E o deus Sol, Azera era a mãe de Baal, que é a deusa da fertilidade. E o deus Sol, eu esqueci o nome dele agora, iam e davam a vida para Baal novamente. Devolviam a vida a Baal. Que aí era a história. Ele ficava morto durante o inverno. E na primavera ele dava... E aí é quando ele... E para dar a vida a Baal, a Azera, que era sua própria mãe, copulava com ele. E aí da cópula de Azera e Baal é que renascia a natureza novamente. Era a primavera. Acontecia todo ano? Todo ano, era cíclico. Né? Então, daí porque as festividades no começo da primavera, da fertilidade e tudo, porque era comemorando a cópula de Baal e tal. Então, toda essa sequência, então Baal ressuscitava e devolvia a vida às pessoas, né? Devolvia a vida à natureza e tal. Então aí ele faz esse pedido, quando ele diz assim, ó Senhor meu Deus, rogue-te que te torne a alma deste menino a entrar nele. Na verdade é um pedido que ele faz, porque ele reconhece, a gentia reconheceu que Deus é soberano, que é o único e verdadeiro Deus. Então, se Deus devolvesse a vida que havia tirado, ele mostraria que ele é Deus e não Baal. Se cria que Baal é que devolvia a vida. Né? Mas devolvia a vida no sentido assim da natureza. Sim, né? Mas nunca ninguém que tinha morrido. Isso é uma micro devolução da vida que vai acontecer na vida do menino, mas ele vai fazer isso daqui a pouco também no sentido maior. Né? Sim, mas aí ele pede. E já que tu és Deus, e tu pudeste matar o menino, toma dar a vida aí. Então também é um pedido que não é desarrazoado. Quer dizer, ele não tinha nenhum caso anterior. Não tem nenhum caso de ressurreição na lei. Tanto que os saduceus não criam na ressurreição, porque eles só criam no Pentateuco. E eles diziam, Jesus vai dizer que eles diziam erroneamente, equivocadamente, porque quando Deus se manifesta a Moisés, diz assim, eu sou Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus, então, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Né? Ele não diz eu fui, é o Deus daquele que foi, Abraão. Né? Mas, de qualquer maneira, você não tem nenhum caso de ressurreição. Todos os sinais e tantas maravilhas que existem no Pentateuco, não tem nenhum caso de ressurreição. E por que Elias iria pedir a ressurreição? Se ele não tinha nenhum precedente. Ele não sabia que Deus podia ressuscitar. Mas ele teve a convicção de que se Deus matou aquele filho, olha, Baal foi morto. Então Deus é maior do que Baal. Porque Baal era morto. E Deus matou. Então Deus também podia dar a vida. E mostrar que Deus é maior do que Baal. Ele entendeu que tudo que estava acontecendo era para provar a soberania de Deus. Todas essas experiências do capítulo 17 de Elias, e até esse parênteses nesse estudo que a gente está fazendo sobre os reis de Israel e de Judá, porque esse capítulo é só sobre Elias, porque Acabe, como você disse, está procurando Elias, é para mostrar que não só para o povo de Israel, não só para as outras nações, Deus está mostrando a sua soberania, mas está mostrando a sua soberania principalmente para o profeta. O profeta tinha que experimentar essa soberania de Deus para poder fazer o desafio que ele vai fazer. Enquanto ele não passasse, não provasse a soberania de Deus, ele não teria autoridade para fazer o desafio. E precisava conhecer a Deus, nesse sentido de conhecimento hebraico, experimentar. Então ele experimentou primeiro a soberania de Deus sobre a natureza, propriamente dita. O ribeiro e os corvos. Depois Deus mostrou para ele que a soberania dele se estendia além de Israel. Daí por que ele vai para Sarepta de Sidom? Lá ele também mostra o poder que ele tem sobre a farinha e o azeite, que já são produtos
manufaturados. Né? Já são produtos feitos, quer dizer, são naturais, são da natureza, mas já beneficiados pelo homem. Não é? Para mostrar que ele tinha um domínio sobre o homem também. Depois, ele agora vai ter o domínio sobre o próprio homem, sobre a própria vida do homem. Essa é a experiência da ressurreição. Que é o primeiro caso de ressurreição trazido na Bíblia. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias não faz show da fé. Não fez, nem pegou o programa, nem pôs o chapelão na cabeça para dizer, vem aqui, ele estava morto, agora reviveu. Ele foi, trouxe do quarto a casa, deu a sua mão. E ficou por isso mesmo. Por quê? Porque ele reconhecia a soberania de Deus. E aí veio o resultado. Lá no versículo 24. Qual foi o resultado? Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quer dizer, a mulher tinha reconhecido que Deus era soberano. Que Deus era santo. Deus era santo. Que Deus... Mas ela ainda não tinha reconhecido a autoridade de Elias. E ela só reconheceu a autoridade de Elias quando completou a experiência de Elias. Porque ele só ganhou essa autoridade para fazer o desafio. E aí teve mais um sinal. Esse aí foi o sinal. O sinal, Elias, agora você está pronto a ir novamente ao encontro do seu povo. Isso aqui foi... teve um estudo ano passado na escola bíblica do pastor Ivanildo, lá de Carapicuíba, que era dizer, da escola de Elias. Essa foi a escola de Elias. Capítulo 17. E assim como Elias, nós também temos que passar pela escola. A gente só pode se manifestar às pessoas para desafiá-las a crer em Deus depois que nós estivermos devidamente experimentados. É por isso que a Bíblia diz que até para ser diácono tem que ser primeiro provado, que sejam primeiros provados. Esse provado é isso. Senão você vai ser neófito. A Bíblia diz que o neófito é aquele que não foi ainda provado. É um crente, é alguém que creu. Como Elias creu. Ele pediu, Deus falou com ele, ele foi lá e falou. Ele creu. Só que ele não tinha ainda a experiência necessária para enfrentar os profetas de Baal, para enfrentar o povo. Você vê que até o momento ele não enfrentou o povo. Ele foi e falou para o rei e Deus não deixou sair. Ele não estava em condições ainda de enfrentar o povo. Ele não tinha falado nada ainda com o povo e já era o perturbador de Israel. Daqui a pouco então a gente vai ver. Viram isso aí, então? Quer dizer, essa foi a escola de Elias. E que escola, hein? Uma escola. Que escola é essa, meu? Uma escola é pior do que... E o problema é o seguinte, enquanto isso, o que acontecia? Elias era procurado, ele era o procurado, que nem o wanted, que nem aqueles faroeste. Ele era o procurado e ele era considerado perturbador de Israel. Porque por causa dele não estava chovendo. Por causa dele não estava chovendo. Todo mundo estava passando fome, né? É um lembrete. Uma grande fome, porque Jesus disse que foi uma grande fome. É um lembrete assim quase que desnecessário, mas é bom lembrar que a escola de Elias durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Né? Porque aqui está terminando o período, né? Então todo esse andar de Elias não acontece da noite para o dia. É 3 anos e meio que Deus vem trabalhando na vida do profeta para que ele se apresente a Israel como um grande profeta de Deus. O rio não secou assim, né? Então, nem a farinha acabou assim, nem o menino ficou doente assim, né? Quer dizer... São 3 anos e meio de um período probatório, que o próprio profeta é colocado para experimentar Deus, né? Na verdade, ninguém sabe quem experimenta quem. Mas, enfim, ele tem essa experiência com Deus durante esses 3 anos e meio, aí ele
Deus o coloca pronto para enfrentar os profetas de Baal e de Azera. Né? Exato. E tem outra coisa. E aí, outro dia você estava falando, se é a primeira metade da grande tribulação, a segunda metade da grande tribulação. Esses 3 anos e meio representam a primeira metade da grande tribulação, não a segunda metade. Que é o testemunho dos 2 grandes profetas. Exato. Né? E mais ainda, é o tempo em que Israel vai sofrer. Porque ele diz, não, mas Israel sofre a partir dos outros 3 anos e meio. A partir dos 3 anos e meio é que o remanescente fiel de Israel começa a sofrer. Por quê? Porque descobre que só o Senhor é Deus. Nesse período aqui, os israelitas eles estavam passando a fome, mas qual era a ideia que eles tinham? Que Elias era o perturbador de Israel. Eles ficaram... É verdade que com o tempo, com o aumento da fome, o aumento da escassez, eles começam a desconfiar de que Baal não é Deus. Porque no começo do período, estava todo mundo adorando a Baal. Ou quase todo mundo. Tinha aqueles que Elias nem conhecia, os poucos. Mas todo mundo tinha certeza que Baal era Deus. Vivia uma época de prosperidade econômica. O rei estava adorando a Baal. Havia altar, exatamente. Então, com o tempo, aí começou a parar de chover, né? E aí veio a história. Não, foi aquele perturbador. É ele que tá. Baal foi ofendido por esse homem. Então, vamos. Aí, logicamente, que foram começar a fazer sacrifício, começar a querer agradar Baal, começaram a ir atrás de Acabe e tal, aquela coisa, atrás de Elias e tal. Mas o povo, com o tempo, vai vendo, vem a primavera, vem o outono, vem o verão, e a chuva não vem, e eles... Aí o povo, na verdade, quando ele vai dizer assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, na verdade a gente pensa assim, que ele estava crendo em Deus e estava indo para Baal. Não, era o contrário. Eles estavam firmes em Baal e por causa dos 3 anos e meio, eles começam agora... para Deus, né? Será que esse homem é perturbador mesmo? Por que é que não acham esse homem? Os profetas não adivinham, não sabem onde ele está? Como é possível que ele não esteja? Não é? Então, esse período é um período em que o povo vai sendo acordado. É por isso que eu digo que é a primeira metade da grande tribulação. Por quê? Porque no começo da grande tribulação, Israel vai ver o anticristo como um Messias. É o que Jesus diz. Outro virá em seu próprio nome e o aceitareis. Mas com o andar da carruagem, porque é outra coisa também que se fala e que não tem fundamento bíblico, que é um tempo de paz. É 3 anos e meio de paz, é um paraíso na terra. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala de 6 selos durante a primeira metade da grande tribulação. É morte, é peste. Lógico que tem a propaganda do anticristo. Lógico que ele vai vender uma imagem de paz, mas vai ser a época da perseguição terrível. Então, você vê todos aqueles selos ali, é guerra, é fome, é morte. Mas Israel ainda vai estar iludido por causa do templo. Mas no momento em que ele entra no templo, se afazendo de Deus, aí cai a máscara. É quando Israel acorda. E no fim desses 3 anos e meio, qual é a frase do povo de Israel? Só o Senhor é Deus. É a hora que acorda. Que é a fala da viúva também. Que é a fala da viúva também. Não é? Então, eu acho interessante isso aí. E nós vamos parar por aqui hoje, mas fica então essa escola de Elias aí, esse intervalo aí, porque no reinado de Acabe quem brilha é Elias. Então, agora, na próxima semana, a gente então vai ver o encontro de Elias. Vamos ver aí se a gente vai até o 18 e o 19. Se não der para ir até o... Bom? Tá bom.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que ouvimos. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti como confiou Elias e a podermos ser aprovados na escola da nossa aprovação. Amém. Oração que não é muita gente gosta não, mas é a real, né?